Bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as progressões geométricas, né? Mais comumente conhecidas como PGs. PG. Bom, o que são progressões geométricas? São sequências numéricas em que cada termo a partir do segundo é o anterior multiplicado por um valor fixo. Nesse caso, a gente multiplicou por 2 para obter cada próximo termo. Então, vezes 2, vezes 2, vezes 2 e assim por diante. O próximo seria 32, 64 e assim por diante. Lembrando que a gente, para nomear os termos, a gente sempre usa índices. Então, esse primeiro cara aqui é o nosso A1, esse cara aqui é o nosso A3, por exemplo, que é o terceiro termo. Esse aqui é o A5, então A5 vale 16, certo? Assim como a gente fazia em progressões aritméticas, a gente usa um termo, uma letra com um índice para indicar a posição dele na sequência. Então, isso aqui parece uma progressão geométrica, ela ainda não está bem definida, a gente não sabe o que vem a seguir, mas em princípio a gente pode entender isso como uma progressão geométrica em que cada termo a partir do segundo é o anterior vezes 2. Em geral, a gente representa esse valor fixo pela letra Q, e a gente vai ver isso mais na frente, por que a gente usa a letra Q e não a letra R. Tá? A gente usava a letra R na progressão aritmética, aqui a gente usa a letra Q. Esse Q vem de quociente, que a gente vai ver lá na frente. Essa ideia. Então, Q é a razão da progressão e ela está associada ao que você multiplica. Nesse caso aqui, a razão é 2, certo? Então, aqui, para essa progressão específica, Q igual a 2. Bom, já de antemão, né, já começando agora, queria que vocês percebessem o seguinte, que se a gente tem uma PG, por exemplo, aqui com 5 termos, né, o produto dos termos equidistantes dos extremos é constante. Por exemplo, que está em azul aqui, ó, 3 vezes 48. O que está em verde, 6 e 24. E esse laranja, eles têm um produto fixo. Olha só, 3 vezes 48, 6 vezes 24 e 12 ao quadrado sempre dão o mesmo resultado, que é 144. Enquanto lá na PA a soma dos extremos era equidistante, a soma dos extremos era constante, aqui o produto dos extremos é constante. E se tiver um termo central, esse termo central ao quadrado vai gerar o mesmo valor que o produto, certo? Então essa é uma propriedade que a gente vai usar depois para demonstrar certas coisas a respeito de PG. Bom, quais são os tipos de PG que existem? Quais são os comportamentos que ela pode assumir? Uma PG pode ser crescente. Vamos ver como que pode ser uma PG crescente. Uma PG crescente pode ser, por exemplo, 1, 3, 9, 27 e assim por diante, né? Ela tem termos positivos que vão aumentando. Mas ela também pode ser crescente de outra maneira. Ela pode ser crescente assim, ó, tendo termos negativos, mas que vão aumentando. Por exemplo, menos 64, menos 32, menos 16, menos 8. Eles são termos negativos que vão sendo multiplicados por meio, então vão ficando cada vez maiores. Então essas PGs são crescentes, certo? Crescente e crescente. Na primeira eu tenho o primeiro termo positivo e uma razão maior que 1. Na segunda eu tenho o primeiro termo negativo e uma razão que é uma fração entre 0 e 1. Isso faz com que os termos aumentem. Ela pode ser decrescente. Como que ela pode ser decrescente? Por exemplo, 100, 25, 25 sobre 4 e assim por diante. Então, os termos vão ficando cada vez menores. Eles podem ficar cada vez menores de outra maneira também. Menos 1, menos 2, menos 4,
menos 8, ou seja, se o primeiro termo for positivo e a razão for uma fração própria, eles vão ficando cada vez menores. Mas se o primeiro termo for negativo e a razão for um número maior que 1, então eles vão ficando cada vez mais negativos, ou seja, menores. Ela pode ser alternada. Como que ela vai ser alternada? Quando a gente tem isso, ó, menos 1, 2, menos 4, 8, menos 16. Quando que isso acontece? Quando a gente tem um primeiro termo negativo e a razão é positiva, aliás, a razão é negativa, né? A gente multiplicou por menos 2, menos 1 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, e assim por diante. Ou a gente pode ter, aqui eles ficam alternando, se afastando do zero. A gente pode alternar se aproximando do zero, fazendo isso, né? Por exemplo, 64 menos 32, 16, menos 8, estou se aproximando do zero. Estou me aproximando do zero. 4, menos 2 e assim por diante. Então, eles podem se alternar afastando do zero, divergindo, ou podem se alternar convergindo para o zero. Ela pode ser estacionária. Como que a gente chama de PG estacionária? Quando acontece isso, ó. Começa com um valor, sei lá, 3, e depois fica zerado. 0, 0, 0. Ou seja, ela estaciona em um valor. Isso acontece quando a gente tem um primeiro termo, né, que é diferente de zero e a razão é zero. Ok? Esse primeiro termo pode ser positivo ou negativo, pode ser grande ou pequeno, não importa. E ela pode ser constante. Quando que acontece essa constância? De duas maneiras. Ou o primeiro termo é zero, e aí não importa o que aconteça, o restante vai ser zero. Né? Porque aí eu posso multiplicar por qualquer coisa e dar zero. Na verdade, alguns chamam isso de singular. Né? A gente pode entender dessa maneira também, como uma PG singular. Ou ainda assim, ó. Você tem uma PG que o primeiro termo, deixa eu tirar esse parênteses aqui, é, sei lá, 5 e os próximos são iguais. 5, 5, 5. Nesse caso, a razão é 1. Né? Então, aqui em cima a razão podia ser 1 também. Só que eu não consigo definir a razão, porque o primeiro termo é zero. E como o primeiro termo é zero, a razão pode ser qualquer coisa. Então, ela vai ser constante de duas maneiras. Se o primeiro termo é zero, a razão é qualquer coisa. Se o primeiro termo é diferente de zero, a razão é 1. Então, a gente não muda nunca. Ok? Então, esses são os comportamentos que a gente tem para PGs, crescente, decrescente, alternado, estacionário e constante. Ela pode aumentar cada vez mais os termos, sendo ilimitada. Ela pode diminuir cada vez mais, sendo ilimitada. Ela pode diminuir sem alternar o sinal, né? Diminuir até um valor. A gente diz que ela converge para determinado valor, sendo limitada. Ela pode divergir, como eu falei, sendo ilimitada. Ela pode ser estacionária, e desse jeito ela é limitada também, tá vendo? Porque ela não ultrapassa determinado valor. Ela pode ser constante, desse jeito ela também é limitada. Então, assim, a ideia de limitado ou ilimitada a gente não está discutindo agora, mas ela pode obter essas duas características, certo? Importante que você perceba que há vários tipos de PG, diferente de PA, em que a gente só tem crescente, decrescente e constante. Para saber se uma PG é crescente, decrescente, alternada, estacionária ou constante, a gente deve analisar o sinal, né, do primeiro termo e em que intervalo está a razão, porque a razão multiplicada pelo primeiro termo é que vai nos dar a característica da PG. Ok? É isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo e tchau.